Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer, né, à Fundação de Estudos do Mar, Almirante Jaime, Comandante Marcos e todos os outros pessoas envolvidas nesse evento. Quero parabenizar sempre a FEMAR, onde eu tive a oportunidade também de ministrar diversos cursos e treinamentos, onde eu tive a oportunidade de conhecer quase todos os portos brasileiros, e isso me trouxe, sem dúvida, uma bagagem muito grande. E hoje, para nós podermos discutir aqui um pouco o meu tema, que já vem se encadeando, né, das palestras de hoje, é muito difícil a gente fechar o dia, né, depois de duas palestras tão importantes. Eu acho que alguma contribuição, sem dúvida, espero trazer também para todos que estão até agora aí assistindo essas brilhantes palestras. Eu vou começar, então, a minha projeção, colocando aqui para vocês, e de modo que vocês possam já começar a compartilhar comigo essa experiência, final do nosso dia. Bom, eu tenho aqui para vocês, esse webinário, Brasil de Frente para o Mar, o desafio da preservação ambiental. Sem dúvida, é um tema extremamente relevante para nós que estamos na academia, muito preocupados como os efeitos, né, da mudança climática no sistema Terra, né, vem afetando o nosso próprio oceano. Né? Isso é um ponto que não poderíamos deixar de abrir num seminário tão importante como esse, as preocupações últimas lançadas pelo painel climático, né, onde a gente sabe que a sociedade provocou, né, sem dúvida, o que a gente já está chamando de uma nova época, né, o antropoceno. Né? Então, é muito importante que nós venhamos a começar a pensar uma nova economia, né? E aí eu me propus a chamar de design de negócios azuis as novas potencialidades da zona costeira. Eu também tenho desenvolvido, juntamente com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que foi parceira, está sendo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, exatamente sobre essas potencialidades, né, dessa Amazônia Azul, e eu estou aqui hoje apresentando uma parte, né, do meu modelo para que a gente possa fazer uma discussão com os senhores que estão aqui presentes. Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar a minha Bíblia, que é um livro básico da economia ecológica, né? E eu acho que é fundamental nós entendermos um pouco. Eu juro que eu não vou falar de entropia, mas é muito interessante o que o Nicolas Georgescu-Roegen, nos anos 60 e 70, já colocava, né, que a natureza, a ecologia, é a única limitante do processo econômico. Né? Se nós tivéssemos, talvez, ouvido um pouco mais esses pesquisadores de ponta em suas épocas, talvez nós hoje poderíamos ter um cenário um tanto quanto diferente com as questões climáticas. Mas, sem dúvida, né, era muito difícil e as preocupações eram outras. Mas o Georgescu-Roegen, sem dúvida, é o que a gente chama do pai da economia ecológica, onde ele colocou exatamente limitação nos processos econômicos. A economia não pode ser maior que a ecologia. Né? Sem dúvida, a vida do planeta ela é o elemento fundamental para que até ocorra uma economia, e hoje com o seu caráter sustentável. Esse aqui é o nosso ambiente de trabalho, é o meu, não tão quanto os dois outros palestrantes que vivenciam essa zona costeira e essa Amazônia Azul. Eu tenho oportunidade de morar num lugar também bem vivido, né, por essa maritimidade. Eu moro em Saquarema, né, onde tem os campeonatos internacionais de surf, onde tem uma cultura marítima também de pesca muito forte, e eu me identifico muito com essa relação da minha pesquisa com essa zona costeira, essa zona econômica exclusiva, né, essa plataforma que se amplia no contexto dessa Amazônia Azul e suas potencialidades. Sem dúvida, eu vou para um conceito que eu gosto muito, que é o conceito da economia azul, adotado por Portugal e outros países europeus, onde é uma
uma economia do mar sustentável, né, resultante de um equilíbrio entre a atividade econômica e a capacidade de longo prazo dos ecossistemas oceânicos para sustentar essa atividade, permanecendo resilientes e saudáveis. Nós, nas últimas 2 palestras, a gente viu o quanto é importante a manutenção desse mar resiliente para que nós possamos, aí sim, ter uma economia azul, né, que coloque, sem dúvida, o Brasil, né, de frente para esse mar, observando essa potencialidade e essa riqueza. Já temos discutido em alguns outros momentos, né, esse conceito de economia azul em vários trabalhos que a gente tem aqui, né, até um que exatamente a vertente econômica da Amazônia Azul, onde eu falei com os senhores sobre a minha pesquisa junto ao FRN, né, e exatamente quais são essas estratégias. Então, essa é uma demanda que é muito importante, como a economia, como nós vamos olhar para especificamente essa economia azul, mas num local que eu considero de extrema importância, que é a zona costeira. Não é? O Brasil, apesar de ter toda uma política nacional de gerenciamento costeiro, que desde 1988, não é? Ela tem essa significância, mas ainda assim considero, em alguns ambientes, quando eu, dentro da própria academia, né, eu vou falar sobre zona costeira, muitas vezes não se tem ainda uma percepção da sua importância e dessa inter-relação, né, entre terra e mar. Eu considero muito importante eventos como esse para sempre procurarmos divulgar bem, né, essa inter-relação terra e mar, onde eu tive a oportunidade na FEMAR, nos anos 2000 ou 1999. Nós trouxemos para o Rio de Janeiro o projeto Trans-Coast, né, com o pessoal da FURG, e foi um sucesso em mostrar a importância, principalmente para os municípios costeiros, é onde tudo acontece, não é? Porque nós muitas vezes temos esse olhar do federal, né? Mas lembrem que é no município que os problemas ocorrem, como o Almirante Cursino mostrou, o óleo bate numa praia, é no município, né? Quer dizer, os problemas que nós temos no nosso dia a dia dessa zona costeira, ela reflete diretamente a vida desses municípios. Então, sem dúvida, esse programa de gerenciamento costeiro ele é fundamental, nós cada vez mais divulgarmos a sua importância e até mesmo trabalharmos, como foi parte da minha pesquisa, a integração dessa zona costeira com as bacias hidrográficas. Não é? Porque é muito interessante que, muitas vezes, na academia, a bacia hidrográfica termina em algum lugar, né? E não necessariamente terminar no mar e as suas inter-relações, que são extremamente importantes, e para isso a gente tem que entender como se dão esses compartimentos dessa zona costeira, e principalmente como a economia se comporta nessa zona costeira, como criar uma economia sustentável, como criar, entender essa faixa terrestre e essa faixa marítima se interrelacionando, ainda tendo bacias hidrográficas e diversas atividades econômicas extremamente importantes. Anteriormente, o professor, perdão, não me lembro o nome, mas colocou um ponto muito interessante, que são os conflitos, né? E na nossa zona costeira, o estudo dos conflitos de uso é um fator preponderante para quem quer planejar e gerenciar e desenvolver esse design azul que eu tenho aqui trazendo para os senhores. Primeiro, é entender um pouco para essa imagem que é a bacia do Rio São João, aqui no Rio de Janeiro, onde eu tive a oportunidade de fazer meu doutorado, diversos trabalhos, participar do comitê de bacia e depois tentar estabelecer um colegiado costeiro dentro desse comitê, de modo que a gente entendesse essa zona de transição, a importância que essa zona tem, principalmente, né, é uma área onde você tem uma questão urbana cada vez mais ativa, né? A pandemia mostrou isso, os municípios, principalmente próximos aos grandes metrópoles, cresceram bastante em termos de população, e a possibilidade de nós estarmos, como eu, né, morando em Saquarema, e me deslocar para a UF, em Niterói, e vou com muita tranquilidade, né, porque eu sei que, ao final do dia, eu volto para minha casa e tenho uma vivência, né, com essa maritimidade de uma forma muito gostosa, né, de você morar numa cidade menor.
E percebemos que essa zona costeira você tem, né, como está ali, uma bacia de drenagem, como é o caso do Rio São João, e depois o próprio ambiente marinho, onde outras grandes atividades econômicas também são desenvolvidas. Mas eu quero alertar que é nessa faixa de transição onde tudo acontece. Né? Todas as economias, todas as atividades econômicas que ocorrem no ambiente marinho, em um dado momento ela tem que encostar nessa área de transição, com suas mercadorias, né, com redes de transmissão de energia, com outros, com a pesca, né, então os portos, né, quer dizer, todas as atividades acabam chegando exatamente nessa faixa de transição e a sua importância e o seu gerenciamento e o desenvolvimento dessas regiões são muito importantes. Considero, inclusive, que para pensar esse desenvolvimento, nós temos que ter algumas ferramentas. Né? E isso é um pouco do que eu me proponho aqui a estar colocando para os senhores. Bom, o nosso gerenciamento costeiro ele já está, vamos dizer assim, bem definido, inclusive com um decreto em 2004, tivemos PNGC 1, 2, o decreto de 2004, 5.300, onde reforça a importância dessa forma de se gerenciar, né, essa zona costeira de maneira descentralizada e participativa. Isso é muito importante numa política pública onde você tem diversos atores sociais que estão envolvidos diretamente com as suas atividades econômicas, e eu considero, né, a forma de garantir de forma sustentável, né, as medidas de controle, proteção, preservação desses ambientes. Não é? Quer dizer, a gente tem que hoje pensar numa economia. A palestra do almirante Cursino foi muito interessante, e, ao final, ele colocou novas atividades econômicas que, sem dúvida, serão formas de nós ordenarmos o uso desses espaços, não é? Na geração de energia offshore, não é? Que já está sendo pensado aqui no Brasil, já tendo até projetos muito interessantes, né? Os licenciamentos estão caminhando. Então, é muito importante esse olhar desse ordenamento. E essa zona costeira, né, tem que ser entendida sempre com esse espaço de setores produtivos econômicos, né, mas tem uma importância estratégica muito grande, que é fundamental para nós pensarmos esse gerenciamento costeiro e, claro, atrelá-lo aos planos espaciais marinhos, que estão sendo, nesse momento, também pensados, uma política marítima também pensada nesse momento, e agregarmos todos esses elementos de modo que os municípios, eu alerto aí esse aspecto, são os elementos, são os entes federativos fundamentais para nós podermos estabelecer, sem dúvida, o design de novos negócios azuis. Tá certo? E, para isso, a gente tem que, mais uma vez, lembrar da importância hoje, principalmente, de uma economia, né, sem carbono, pensar numa economia onde, sem dúvida, a proteção da vida marinha é fundamental. Né? Alertamos aqui a respeito da importância dos ecossistemas marinhos, né? Alertamos também que é nesse ambiente que nós temos os recursos marinhos que poderão e deverão ser, né, explorados de forma sustentável, e, para isso, temos aí o ODS 14, juntamente com os outros que estão todos interrelacionados, e, dessa forma, promover, sem dúvida, uma economia melhor desse período do Antropoceno. E o que eu coloco como esse design de negócios azuis? Eu considero, como está aqui, é uma proposição de um conjunto de atividades econômicas viáveis e emancipadoras para os diversos espaços marinhos e costeiros, através de um design de negócios, né, inovador e instigante, né, voltado para a geração de emprego e renda. Por que eu pensei isso? Porque eu vivo num município onde é fundamental nós gerarmos emprego, nós gerarmos renda. Para quem vive em cidades menores, é muito importante, a gente percebe no dia a dia dessas cidades, a necessidade que as políticas públicas têm que ser voltadas, claro, para a educação, e essa educação poder gerar pessoas capacitadas a terem esses empregos e rendas, esse emprego e renda, né, efetivamente sendo ocupado. E, para isso, eu penso algumas
alguns caminhos, né, para esse design de negócios azuis. Gosto muito dessa imagem, né, desse gráfico, né, que está no pessoal da Economia Azul de Portugal, né, Olha o Mar Sustentável, e vocês percebam bem aonde está a centralidade no governo. Né? Eu acho que a política pública ela é o elemento fundamental para nós estarmos aqui hoje, né, olhando essa preservação e pensando, né, que atividades econômicas poderão ser desenvolvidas nesse espaço. Olhando também o contexto da educação, sem dúvida, a educação, uma política de estratégia para o mar, um ambiente que possibilite, né, que esses setores público e privados, através, né, de uma interação com o governo, promovam, sem dúvida, esse novo olhar para o território. Né? E esse território marítimo, como eu falei, ele não se limita a só uma faixa terrestre ou a faixa oceânica. Essa interação que é importante. E, para isso, nós temos que entender esse território de forma geográfica, né, de forma social e, sem dúvida, entendermos o saber, a inovação, preocupados com quem são as pessoas que estão ali e quais são as suas potencialidades e como esses municípios poderão desenvolver essas potencialidades. Sendo assim, eu considero que o design, né, essa palavra muitas vezes associada somente a um estilo, né, a um produto, não. Né, o design ele é muito mais amplo, ele pode conceber questões como ferramentas de negócio, assumindo uma posição estratégica, né, que vai auxiliar esses gestores que estão exatamente nos municípios, nos estados também, né, a pensar de que forma vamos dinamizar esses ambientes costeiros. Né? E aí, né, esse design estratégico, como eu gosto também de colocar, é uma metodologia revolucionária, né, de gestão e governança que mantém o seu foco na sustentabilidade, promovendo o bem-estar entre os atores, stakeholders, governos, investidores. Eu acho que isso é fundamental, a gente criar um ambiente de segurança para que nós possamos desenvolver as atividades econômicas. Né? E, para isso, esse design estratégico tem que pensar, né, em todos esses aspectos do desenvolvimento, né? Um modelo de negócio contemplando relações entre as organizações, o mercado, né, e o desenvolvimento para geração de valor, como eu já havia colocado, né? E conectando, né, o território, que muitas vezes nós pensamos em políticas públicas, mas não conectamos essas políticas públicas ao território. Essa minha formação na geografia, sem dúvida, me trouxe a importância de nós trazermos o território como a unidade fundamental para essa discussão. E, sem dúvida, o design estratégico ele caminha também dentro de uma evolução do pensamento acadêmico e, com certeza, o que acaba chegando na sociedade. Muitas vezes pensávamos que o olhar para um gerenciamento de um espaço tão múltiplo como a zona costeira, nós pudéssemos trabalhar com visões multidisciplinares, o que foi muito importante. Mas, quando nós pensamos um gerenciamento costeiro integrado, isso nos levou a um outro olhar, que é o olhar do quê? Da interdisciplinaridade, aonde hoje, por exemplo, a minha formação de um economista que começou no mercado financeiro nos anos 80 foi transformado num economista ecológico, aonde hoje eu me relaciono com oceanógrafos, biólogos, geógrafos, isso tudo dentro de um mesmo departamento, que a Universidade Federal Fluminense teve a ousadia de criar um curso de ciência ambiental, aonde não há nesse departamento pessoas com as mesmas formações. Não há nenhum profissional com a mesma formação. Todos os professores têm formações interdisciplinar e diversa, o que promove uma discussão muito gratificante e, dessa mesma forma, a gente pode trabalhar esse modelo e esse olhar para a zona costeira, trazendo, sim, uma nova visão, que é a transdisciplinaridade, ou seja, a gente romper só com os saberes formais, trazendo também o diálogo de saberes de populações tradicionais que já ocupam esse espaço costeiro há muito tempo e trazendo, sem dúvida, inovações que muitas vezes a gente se considera dentro do castelo da academia, o que eles estão colocando não se faz verdade. Eu tenho uma história rápida, mas muito interessante com esse contexto,
foi quando eu tinha um grande colega, tenho, né, um grande amigo, que é até professor da DHN, já aposentado, mas a gente estava fazendo mestrado junto, e ele tinha um modelo numérico, um modelo matemático, eu fazendo a parte do gerenciamento costeiro e ele fazendo o modelo numérico aqui, né, no município de Saquarema da Lagoa, e nós trouxemos as nossas pesquisas para apresentar à comunidade política aqui da região, aos prefeitos e tudo mais, e nós apresentamos, né? Mas antes do meu colega apresentar, ele estava vendo o modelo, a gente estava falando de salinidade, de um pescador tradicional entrou assim, né, olhando, falou assim, olha, a água do mar não mistura com a da lagoa. Quer dizer, o conhecimento empírico ali foi exatamente a mesma conclusão do trabalho científico do meu amigo, né? Então, isso mostra a importância desse diálogo de saberes, a importância da transdisciplinaridade para nós pensarmos, sem dúvida, que modelo, que design de negócios azuis nós vamos trazer para essa sociedade, né? Então, nós temos que ter um público-alvo, né? Temos que ter o poder público atuando junto com a sociedade civil, de modo que os setores econômicos da iniciativa privada se sintam também motivados a investir e a participar desse grande plano estratégico, desse design de negócios que é importante. Para isso, eu tenho algumas etapas que eu vou colocar, né, para os senhores agora, que são extremamente relevantes. Primeiro, é a identificação, né, dos stakeholders, desses atores sociais. Então, é muito importante que a gente faça uma análise de cenário interno, do microambiente do município, né? Essa análise também de um cenário externo ao município, olhando o Estado, olhando a federação, e esses stakeholders, eles podem ser públicos, privados, né, que vão estar nessa nossa área de estudo, né? E, para isso, nós temos muitos stakeholders na zona costeira. Imaginem, né? Só pela quantidade de uso que ela tem, nós temos diversos atores que estão ali e precisam participar. Para isso, nós precisamos entender também o seu grau de interesse e o seu poder de participação, como eles vão se dar dentro desse contexto. E aí a gente tem que ter uma expectativa desses atores sociais, o que eles esperam daquele município, o que eles esperam daquele território ao qual nós estamos discutindo. E isso, né, uma estruturação de um plano de comunicação com eles para que a gente estabeleça sempre um diálogo, não é? Porque, senão, a gente abre o diálogo e depois, se não for mantido, não é? Isso se perde e a gente não consegue efetivamente fazer o que é tão importante, né? Essa reavaliação periódica, para quem atua, né, nos sistemas de gestão, o olhar sempre de uma melhoria contínua. Mas é fundamental nós ouvirmos, principalmente, os que estão ali no dia a dia, né? Entendam o que essa zona costeira tem de possibilidades. Bom, entendendo quem são esses atores, nós podemos começar agora a tratar de um tema que é extremamente relevante, não é? Que são a natureza desses conflitos de uso da zona costeira, né? Quem são esses atores, né? Nós já basicamente identificamos, né? Mas agora nós vamos ter que entender a natureza desses conflitos, que podem ter, aí o Pierre Bourdieu traz muito bem uma noção de campos de poder, né, para que nós possamos entender qual é a natureza desse conflito. Ela é econômica, ela é política, ela é socioambiental, né? E qual é a escala desse conflito? É local, é regional, é global? Né? Porque nós já podemos estar, hoje, de formas transescalares, né? Estamos vivendo aí impactos que possam estar chegando no município, essa questão do óleo, né? Sem dúvida, ninguém de onde veio, né? Qual foi? Eu tive a oportunidade de participar juntamente de um estudo na UFRN também, com colegas desse grupo, onde fizemos a análise geoquímica desse óleo e como foi a natureza e como ele se solubiliza dentro desses ambientes costeiros e que geram conflitos. E, para isso, a nossa pesquisa é interdisciplinar. E os objetos, né? Quais são os símbolos desses conflitos? Né? Pode ser algo que seja até de origem profana e sagrada. Quando ali o pessoal viu no meu grupo de pesquisa lá da UFJF, né? Quando a gente fala de
religião e natureza, a nossa ideia é entender como se dá essa relação sociedade-natureza e como são os ícones, né, que algumas comunidades têm em determinados até ecossistemas, ao qual nós temos que ter um olhar de respeito e consideração sobre o que nós estamos lidando. Eu já tive oportunidade de trabalhar com comunidades de pescadores, aonde eles chamavam o manguezal, aonde morava, né, o Pai Guajá, e tive a oportunidade de, dentro dessa discussão, eles olhavam a água como a mãe d'água. Então, quer dizer, existe toda uma relação que precisa ser muito bem entendida quando nós lidamos com os conflitos. Nós não podemos simplesmente, com a nossa racionalidade, achar que ela vai resolver tudo. Precisamos, sim, ter abertura para outras matrizes de racionalidade, né? Essas matrizes de racionalidade precisam, sim, participar mais ativamente, né, desse novo modelo que eu proponho, que esse design, né, e entendermos dessa forma também as dinâmicas desse conflito, trazendo os processos históricos, né, de apropriação e uso dos espaços. Isso é muito importante, porque os danos ambientais, os impactos ambientais, muitas vezes vêm por apropriações, por racionalidades diferentes, e dessa forma não lidam, por exemplo, com o manguezal, que muitas vezes a gente pode empreender algo que supostamente vai afetar culturalmente muito forte uma determinada comunidade local que ali habita. E dessa forma, a gente tem que pensar, sem dúvida, uma reestruturação também, levando em consideração todos esses aspectos. E aí eu adotei uma matriz de conflitos, né, baseada em Diegues, e dessa forma eu trouxe essa matriz de conflitos com algumas modificações que eu procurei fazer para que nós possamos entender em qualquer ambiente costeiro, esse caso aqui foi do Rio São João, mas entendermos quais são as atividades e quais são os grupos de interesse e quais são os conflitos importantes que nós temos que ter ações para resolver. Porque não adianta a gente pensar numa atividade econômica se nós não pensarmos que conflitos elas possam trazer para aquele ambiente. E muitas vezes não está só no processo de licenciamento, que, de certa forma, deveria e deve, né, mapear todas essas questões antes mesmo de qualquer licença de instalação do empreendimento. E, para isso, eu considero essa matriz uma forma muito interessante de nós entendermos conceitualmente como se dá esse conflito. Sendo assim, uma outra etapa, passado o entendimento desses conflitos e passado ações que possamos minimizar esses conflitos, devemos propor, então, um zoneamento ecológico-econômico desses espaços costeiros. Eu sei que eu estou falando, já existe lei, mas precisamos trazer para uma discussão mais efetiva, não é? Porque a legislação existe, né? Tudo está sendo trabalhado, mas é hora de nós, se formos pensar num design de negócios azuis, temos que olhar como eles serão colocados nesses ambientes. E, para isso, o zoneamento ele é fundamental. Entender que esse zoneamento, como eu propus também na Bacia do São João, né, eles têm que ter áreas de proteção e conservação, onde nada ocorre, áreas de uso econômico exclusivo para lazer, esporte náutico, portos, atividade petrolífera, turismo, pesca industrial, consequentemente, áreas de uso econômico intensivo, né, que você já tem um olhar para uma atividade mais tradicional daquele espaço, o olhar do turismo responsável, do ecoturismo, áreas de potencial risco ambiental, né, que podem estar associadas a ecossistemas que vêm sofrendo já grandes impactos decorrentes da própria histórico, né, de atividades econômicas que venham gerar esses impactos, e, com certeza, uma definição dessas áreas urbanas, atrelando elas, sem dúvida, ao plano diretor do município. Não é? O Brasil tem uma questão muito interessante, as políticas públicas pouco se falam. Né? O plano diretor tem que falar com o plano de gerenciamento costeiro municipal, que tem que falar com o plano de bacias hidrográficas, que tem que falar com políticas públicas maiores. Então, isso é muito importante, essa integração, não só do olhar da zona costeira, mas no olhar da própria política pública, né? Onde esses conflitos precisam ser tratados e, dessa forma, também a gente zonear essas atividades para que elas possam ser trabalhadas no futuro. Aqui é só um exemplo de como foi feito no São João.
E aí vem a terceira fase, que, uma vez que você conhece os seus atores, conhece os conflitos, conhece a potencialidade do local onde a atividade econômica possa ser instalada, aí vamos pensar agora num plano estratégico, né, alinhado a esse zoneamento ecológico-econômico. Esse plano estratégico, né, ele, sem dúvida, tem que estar alinhado com objetivos econômicos, sociais e ecológicos, né? Ele tem que estar integrado e conectado aos níveis de governo, né? Federal, estadual e municipal, às agências e órgãos da administração direta, que seja realizado a partir de um espaço costeiro definido, né? Que seja adaptativo, isso é muito importante, ou seja, aprendendo com as experiências de outros planos já implantados, ou até mesmo com os fracassos, né? Os nossos insucessos em relação à gestão de espaços, né, à gestão do território. E, claro, né, estratégico, focado a médio e longo prazo, né, e participativo. Isso é fundamental, né, onde os atores sociais, esses stakeholders, possam constantemente estar participando e opinando na gestão do território. Né? Isso é uma evolução, né, muito grande para nós, né, a visão dessa questão participativa. Eu trouxe aqui da Comissão Europeia algumas novas atividades, né, onde está sendo pensadas as 7 principais atividades marítimas da União Europeia. A situação atual, né, turismo costeiro, navegação de longo curso, navegação de cabotagem, exploração de petróleo, né, transporte de passageiro, e tem novas atividades surgindo, né? A eólica, offshore, cruzeiros turísticos, né? Que a gente não ouvia falar disso há 10, 20 anos atrás, né? Dessalinização, hoje, cada vez mais essas tecnologias estão se tornando mais eficientes, menos intensivas do uso energético. Marinas e clubes náuticos, tivemos hoje aí a oportunidade de ouvir o Lars, né, mostrando a importância e a democratização desses espaços, né, onde sai um pouco daquela visão de uma visão só elitista. Então, é exatamente isso, né? Produtos marinhos, proteção contra erosão e o potencial futuro, né, que esse espaço possui, né? Biotecnologias azuis, as eólicas offshore cada vez mais potentes, né, com potencial enorme para geração de energia limpa, entre aspas, né? Eu não gosto de falar essa palavra limpa, mas geração de energia, né? Outras formas de energias renováveis, né? Ondas, maré, OTEC, biocombustíveis, né? Cada vez mais a ciência entrando na preocupação, no entendimento do que é o oceano, né? Entendendo quais são as interrelações desses oceanos com as faixas terrestres, e, sem dúvida, né, as atividades econômicas que podem ser feitas de modo a não gerar grandes impactos, né, procurar tecnologias de mineração de metais marítimos, né, cada vez mais importantes, né, para o futuro da humanidade, desde que não gerem grandes impactos, né, ao meio ambiente. E, dessa forma, o nosso plano estratégico ele tem que olhar, sem dúvida, né, as atividades econômicas, né, como essas que eu acabei de mostrar, respeitando os respectivos zoneamentos existentes, né, os aspectos legais que são bastante significativos, e, claro, né, as esferas de poder, avaliando principalmente o quê? Vulnerabilidades socioambientais e ecológicas. Né? Isso é um ponto focal de qualquer plano estratégico que eu perceba para a zona costeira. Desse modo, esse plano estratégico, eu faço uma projeção no Brasil, a gente fazer projeção de 5 anos já é quase longo prazo, né? Mas ele deve ser pensado de 5 a 10 anos. Né? Então, é muito importante essa interação desse plano estratégico, aí, olhando as partes interessadas, né, os atores, e deverão surgir atividades econômicas alinhadas a um contexto de riscos, né, e oportunidades, né, através desses mapeamentos estratégicos, olhando sempre o zoneamento ecológico econômico da zona costeira. Então, são elementos fundamentais. Aqui é do EBAP, né, um clássico, a gente não inventa, né, vamos pegar o que já é bom, né, o roteiro de um planejamento estratégico, né, que pressupõe, né, um diagnóstico estratégico desse espaço costeiro, né, a mobilização das partes interessadas, mobilização de lideranças políticas, né, o olhar de futuro, né, o que um município pode, dentro das suas potencialidades e riscos, serem associadas a esse mapa estratégico,
e, sem dúvida, pensando aí as grandes escolhas, né, que é extremamente difícil, né, e, dessa forma, eu também estou trabalhando nesse modelo, né, adaptando a algo muito bom, que é a matriz Pestel, né, que é uma matriz que traz fatores numa única análise de uma determinada atividade econômica. A gente faz uma análise de fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais. Né? Dessa forma, a gente pode estabelecer como essa atividade econômica vai se dar nesse espaço costeiro, né? Olhando oportunidades, né? Olhando fragilidades também, de modo que a gente estabeleça, né, um elenco de atividades para aquele espaço em função de uma análise Pestel sendo bem feita e cuidadosamente discutida com as partes interessadas. E o meu projeto está um pouco aqui, né, onde eu estabeleço, a partir disso, um elenco, né, de atividades econômicas, através de um sistema de pontuação Likert, né, de uma matriz de valores, né, vamos chamar assim melhor, e que eu possa potencializar essas atividades econômicas com objetivos, com metas, com planos de ação e com indicadores, que é um clássico de qualquer sistema de gestão dentro de uma organização. Por que não trazer essa grande experiência, né, para o território, para o município, né, onde eu sei de todas as dificuldades que os municípios possuem em relação à capacitação, né, mas é muito importante que a gente invista em capacitação, né? Eu acho muito o papel das universidades, principalmente as universidades públicas, né, a atenção para esses objetivos, né, de potencializar atividades econômicas dos municípios, potencializar o conhecimento para esses municípios, de modo que a gente crie efetivamente um sistema de gestão em que cheguem até os seus indicadores. Eu fiz aqui só um exemplo, rodei essa matriz também, olhando aqui alguns terminais pesqueiros do Brasil, né, colocando essa Pestel com um sistema de cores, dando valores, né, de modo que a gente possa estabelecer assim, né, para cada atividade econômica, um olhar extremamente pontual dessa atividade econômica naquele município. Isso é muito importante, né, para que nós possamos, dessa forma, estabelecer que enfrentamento os gestores terão juntamente com a atividade econômica que estará sendo implantada. Lembro sempre que todo o contexto legal deve ser seguido, seus licenciamentos, né? Isso eu acho que é extremamente relevante para nós estarmos discutindo. Eu sei que em 50 minutos é extremamente rápido, né, a gente passar por toda essa quantidade de informação e experiência, mas eu me coloco a não só a responder algo que vocês queiram saber, mas também posteriormente, e agradeço aí em nome, mais uma vez, a FEMAR, a própria universidade que me traz, né, oportunidade de estar nesses eventos. Eu estou no Departamento de Análise Geoambiental, dentro do Instituto de Geociências da Universidade Federal Fluminense, e que eu tenho um enorme prazer de ser um professor que me dedico muito à pesquisa e, dessa forma, trazendo, né, para o Brasil conhecimento e oportunidade aos jovens que aí entram para se formarem e saírem bons cidadãos. Muito obrigado, agradeço mais uma vez ao FEMAR por essa oportunidade. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos muito, professor, pela brilhante apresentação. Agora vamos ao período de 10 minutos com dúvidas e perguntas encaminhadas pelo chat do webinar. A primeira pergunta vem de Larissa Marques. Ela diz, né, a política marítima nacional encontra-se defasada em virtude da crescente territorialização dos oceanos e do incremento da economia do mar. Foi instituído um grupo de trabalho interministerial para atualização, um decreto que ela coloca aqui, né? E ela pergunta, o senhor considera que a nova política marítima, ainda em construção, contribuirá para o gerenciamento da zona costeira? Raíssa, eu sei que essa política está sendo desenvolvida, né, com vários
ministérios, inclusive com participação de ministérios até que eu produzo uma consultoria, mas o que eu percebo nas políticas públicas no Brasil é a necessidade da sua integração, né? Eu acho fundamental um ente que desenvolva essa articulação e essa integração para que essas políticas públicas possam efetivamente ocorrer. Tá? Eu percebo que, muitas vezes, a gente traz essas políticas públicas, mas elas, às vezes, são capitaneadas, muitas vezes, por um único grupo, e isso dificulta a sua gestão. É fundamental que a gente gere uma governança para que haja uma comunicação entre essas políticas públicas, como ocorreu, por exemplo, uma necessidade cada vez maior de integração de políticas públicas de gestão de bacias com zonas costeiras. Uma outra pergunta que diz: professor, no que diz respeito à área costeira, os municípios estão aderindo aos projetos, ideias, sugestões das universidades ou ainda há uma rejeição? Pois sem dúvida, são propostas, né? Isso cabe à universidade articular as propostas, né? Eu acho que a universidade ela não tem um papel de executora, né? Mas, sem dúvida, a universidade ela tem um papel, no contexto da sua extensão, de levar essas ideias à sociedade, para que a sociedade discuta essas ideias, né? E, de certa forma, que se materializem essas ideias em políticas de gestão que possam ser implementadas. Sem dúvida, a universidade tem um papel fundamental, né, de trazer o conhecimento, tem um papel fundamental de trazer a inovação, mas, sem dúvida, a efetivação daquilo que nós discutimos precisa que os municípios, o Estado e o próprio ente federativo discuta, né, dentro da política pública e amadureça juntamente com os seus próprios políticos para que isso ocorra, né? É a minha visão. Eu acho que a universidade já faz um grande papel, né, em trazer ciência e tecnologia.